Mas é aquela velha história de que havia uma garota muito habilidosa, né? E ela estava no jardim vendo o esforço de uma borboleta sair do seu casulo. E aí ela ficou esperando a borboleta sair, e a borboleta fazia aquela força, e parecia que ela estava presa, atada àquele casulo, aquele sarcófago no qual ela se encontrava. E ela começou a ficar assim angustiada com o esforço da borboleta, tendo inclusive a impressão de que ela ia morrer ali, asfixiada, presa, né, sufocada no próprio caixão dela. Aí ela, muito habilidosa, né, ela foi lá dentro, pegou aquela tesourinha de unha e, com a habilidade de um cirurgião, ela pegou o casulo e conseguiu cortar o casulo, facilitando a saída da borboleta dali de dentro. E ela teve tanto cuidado que ela não feriu em nada, nenhuma parte da borboleta. Aí a borboleta conseguiu finalmente sair do casulo e ficou ali meio molengona, ali do lado de fora do casulo, e toda mole, toda molengona mesmo. Falou, ué, poxa, mas essa borboleta não vai voar? Hoje já tem 5 minutos, 10 minutos, meia hora que eu tirei a borboleta daqui e ela não voa? E será que ela vai ficar assim toda molenga? E ela continuou observando os movimentos da borboleta. Aí estava ali o seu Haroldo passando no jardim com as ferramentas dele, era o jardineiro da casa. Aí ela chamou o seu Haroldo, o senhor pode dar um pulinho aqui? O seu Haroldo veio, aí ela explicou o caso, que a borboleta estava tendo muita dificuldade e tal, e que ela foi e ajudou a borboleta a sair daquele casulo, mas conforme ele podia ver, não tinha nenhuma lesão na borboleta, ela não machucou a borboleta. E a borboleta não voava. Aí ele falou, minha filha, essa aí não vai voar mais não. O esforço que ela estava fazendo era necessário para ela desenvolver, eu vou chamar aqui de musculatura, nem sei se borboleta tem músculo, mas vamos chamar de musculatura, tá? Deve ter, sei lá, alguma coisa equivalente a isso. Então, ela precisava desenvolver aquela força que ela ia fazer para sair do casulo, e era essa força que ela ia fazer para sair do casulo dela que ia ajudar ela a desenvolver essa mesma musculatura para voar. E agora, seu Haroldo? Agora ela não vai mais voar. Certamente um passarinho vai passar aí, vai comer ela, ou as formigas, mas ela não vai voar. E às vezes a gente ouve na história, em volta da gente, amigos, assim, aquela conversa de um pai que ama muito seu filho e fala, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Ou a mãe que não quer ver o filho ou a filha, né, tendo dificuldade, sofrendo. Quando a professora não dá aquela atenção ou não foi tão amorosa com a menina do jeito que ela mesma é, a mãe é, né, com a filha, aí a mãe vai e tira a filha daquele colégio, bota num outro colégio onde tenha uma professora mais amorosa. Aí ela tem a professora mais amorosa, mas eis que a coleguinha do lado é toda parrudinha, fortinha, tipo a Mônica, né, da revista em quadrinho. Mônica, Cascão, Cebolinha, aquela turma da Mônica. E vira e mexe a garota dá-lhe uns safanões na filha que saiu, que mudou de colégio. Aí a menina chega em casa e aí chega reclamando que a Mônica bateu nela e que o Cascão deu uma mordida no braço dela. Coisas de criança. E que nada mais, nada menos, são preparativos para que aquela criança enfrente as dificuldades da vida, que ela vai ter depois. E aí, naquela intenção
da menina, que quis ajudar a borboleta e acabou atrapalhando, a mãe, super protegendo o filho, acaba deixando o filho meio molengão, e esse garoto vai ter mais dificuldade de suportar as frustrações, né, que ele vai encontrar no começo. Então, é natural, né, que se você perguntar para uma criança, vai estar na hora, vai se arrumar, está na hora do colégio, você vai ter que almoçar agora. Aí você tem que começar a colocar horários para aquela criança, tem que acordar cedo, porque senão você não vai ter fome, na hora do almoço, está na hora de almoçar. Aí a criança, ela estava brincando ali no tapete, aí ela tem que parar aquilo que ela estava fazendo, que ela queria, para ir almoçar, e ela nem estava pensando em almoçar. Aí depois ela tem que comer rápido, porque senão ela vai se atrasar para ir para o colégio, quando tinha colégio. Agora o colégio é no computador, está tudo meio trocado. Mas tudo bem, estou dando exemplo, serve para qualquer coisa. E aí, aí você tem que começar a botar cabrestos. E se você faz isso, aí você fala, aí você fica com pena. Mas hoje está chovendo, ele está com aquela tocinha, eu não vou levar ele para o colégio hoje não, tadinho. Eu estou com uma peninha dele, é meu filhinho amado, eu amo tanto ele, eu vou ficar aqui porque lá no colégio a professora, os amiguinhos não vão dar o amor que eu dou para ele, aí eu vou dar esse amor. Aí você vai cercando o seu filho de almofadinhas, de carinhos e de dengos e coisa e tal. E essa criança, você não está preparando ela para a vida. E na hora que ela tiver que enfrentar, digamos, um horário comercial de 8 às 5, ficar presa, 1 hora de almoço, não pode chegar, não é 1 hora e 5 minutos, é 1 hora de almoço. Então, ela começar a ficar presa dentro daquele cabresto que a vida impõe a ela não vai aguentar, quer dizer, ela vai acabar aguentando, né? Mas ela vai ter muito mais dificuldades porque ela não soube suportar, ela não teve que suportar, porque a mãe atrapalhou aquelas dificuldades que ela tinha na época dela ter aquelas dificuldades. Então, se ela tinha um professor que era meio carrasco, pode ser que ela venha a ter um patrão que seja meio carrasco também. Tem uma historinha, essa história é uma historinha americana, de uma garota que todos na família dela tinham olhos azuis e ela era a única que tinha nascido com olho preto. E aí os alunos, os amiguinhos dela ficavam brincando que ela era a filha do vizinho e ela gostava dos olhos azuis dos irmãos e ela não achava bonito aqueles olhos pretos dela e ela ficava chateada, sempre tristinha e tal. E ela foi crescendo. Os Estados Unidos normalmente é um país protestante, né? E ela é evangélica, né, protestante, de uma daquelas igrejas de lá. Ela resolveu ser missionária. E ela é missionária da igreja, foi parar numa escola da Índia, onde ela acabou indo estudar nessa escola. E aí, e essa escola era uma escola que tinha estrangeiros e nativos, uma escola híbrida. E aí estava tendo perseguição contra os estrangeiros naquela escola. E aquelas crianças que tinham olhos azuis, elas foram retiradas. E ela foi salva, porque ela tinha o olho preto. E os que estavam lá sequestrando os estrangeiros, coisa bárbara, né? Mas não perceberam que ela também era estrangeira, porque ela tinha os olhos negros. Então, às vezes a gente vê, né, essas coisas, aí tinha um cara, aí tem várias histórias assim, né? O cara que era caçador, aí o cara foi para a mata, aí o cara ele tinha um recalque lá, que era, ele não tinha um dedo e coisa e tal, aí chegou uma tribo lá naquela mata, que era a tribo de canibais, coisas malucas, né? O ser humano é doido, né?
Mas aí foram, aí pegaram os caras, capturaram os caras, e o cara que tinha aquele recalque, que não tinha um dedo ou dois da mão e não sei o quê. Aí quando os canibais foram lá pegar, ele foi poupado porque ele era aleijado, né? Não era completo, e eles não queriam comer uma carne impura de alguém e foi poupado. Então, às vezes a gente pensa, isso aí são histórias, claro que ficcionais, né? Exageradas e coisa e tal. A história da garota acho que tem fundo de verdade. Mas aí essas coisas que a gente pensa assim, poxa, essa coisa acontecendo comigo, que coisa, a vida dos outros é tão mais fácil, a minha é difícil, eu tenho que sofrer essas coisas. Mas a gente não está entendendo que são essas dificuldades que a gente sofre, né, que vão nos preparar para a nossa vida no futuro. Então é muito comum, isso em histórias de consultório, a gente ouvir assim, chegar, digamos, um jovem ou um jovem adulto, tanto faz, porque na minha família a coisa sempre meus irmãos sempre tiveram facilidade lá em casa. Minha mãe gostava de uma, meu pai gostava da outra, e eu sempre era esquecido, eu sempre sofria. E elas aprontavam, eu que acabava pagando o pato, e que não sei o quê. Aí a pessoa fala, né? Assim como se ela fosse um floquinho de neve, né? A história de todo mundo é igualzinha, tudo muito parecido. E quando você vê a história com mais longevidade, né, com mais duração, com um tempo maior, você vê que aquilo tinha um sentido. Era uma preparação para alguma coisa que a gente ia enfrentar depois. Então a pessoa vai e fala, não, mas eu sofro mais do que as outras pessoas, né? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então a gente sempre acha que a gente é um floquinho de neve. Quem fala isso é o Érico Rocha, né? O meu mentor em mundo digital. Que a gente, não, mas o meu caso é diferente, porque você não sabe o que eu passo lá em casa. Oh, tadinho. E a gente, e essa pessoa, né, porque a gente lembra, né, nem todo mundo gosta dessas histórias religiosas, mas, né, tem um ensinamento que, se você não quiser entender como religioso, pode entender como filosófico, sei lá. Que é assim, você não dá uma pedra para um filho que te pede um pão. E também não dá uma serpente para um filho que pede um peixe. Você que é mau, ou você que é má, vós que sois maus, né? E Deus que é bom, porque na natureza tudo é abundância, né? Tudo recai sobre nós. E se você perceber, você tem milhões de coisas maravilhosas e que você acha que isso é mais do que obrigação. Só quando falta é que você vê, poxa, eu tinha aquilo e não dava valor. Tipo, respirar, né? Você respira e é uma coisa maravilhosa você respirar, você ver cor, você andar, você beber, você comer, fazer xixi, fazer cocô, você faz tudo isso. E é tão automático que você acha que isso é ótimo e que isso é uma coisa normal, que isso não tem valor nenhum, mas tem. Quando você não tem, é que você dá valor. E fora as outras coisas, porque se você está ouvindo essa live aí, ou esse vídeo, você está tendo dinheiro para comprar crédito na internet, você tem o seu celular, o seu computador, tablet, sei lá o quê. Então você tem o tempo, que é a coisa mais cara, e eu estou querendo reduzir para não sacrificar o seu tempo. O meu não, porque eu já me disponibilizei para isso. E eu já me coloquei à disposição para, se alguém quiser comentar alguma coisa, falar no final da live ou no meio da live, eu abro espaço e aí o tempo vai ser alargado e aí vai ser limitado pelo Instagram, que é 1 hora. Mas fora isso, eu vou reduzir o tempo da live para a coisa não ficar muito esticada. Então, essas coisas que acontecem, de a gente receber limitações da vida que a gente não deseja e que ninguém gosta. Falta de grana, né? Ou a gente quer gastar mais do que pode, né?
Então, falta de tempo, querer dormir mais um pouco e não poder. Tem um monte de coisa. A gente fala assim, pô, mas que coisa. Tudo isso ajuda a gente a ser livre. E o que eu estou querendo fazer aqui é ajudar você, é entregar um conteúdo para você, para isso ajudar você e ao seu filho, né? De você entender que aquelas restrições que você teve na sua vida foram e serão importantes, se não estão sendo agora, mais adiante. Pode ter certeza que você não sofreu nenhuma restrição na sua vida que não tenha sido importante para agora ou que não será para depois. E todo aquele estudo que você fez, aquelas coisas meio chatinhas, se você não está colhendo, para que eu vou querer estudar a tabela periódica, né, química? Ou para que eu vou querer saber como é que é o quadrado da hipotenusa, os catetos, do ângulo, do triângulo reto, escalafobético, seja escaleno, né, ou o que seja. Para que eu vou querer estudar esse troço, né? Então, às vezes a gente não vê o sentido naquela coisa, naquela hora, mas isso vai ter sentido. Se não está tendo agora, vai ter sentido mais na frente, porque às vezes está tendo sentido agora e você não está nem percebendo, como talvez você não perceba que respirar, comer, beber, fazer xixi, fazer cocô é uma bênção, né? Maravilhosa, e às vezes a gente não dá valor. Ter dinheiro para comer, ter comida na geladeira, para comprar celular, para ver live do Joaquim, tudo isso eu não sei se ver live do Joaquim é tão maravilhoso assim, mas as outras coisas com certeza são, né? Então você tem esses recursos e você pode fazer mais. E é nesse mais que eu quero te ajudar. E uma coisa que acontece, quando você recebe restrições, poxa, eu não consigo sair daqui, tá apertado, tá difícil, igual a borboleta no casulo. Pô, tem que fazer uma força, pô, tem que lutar pra caramba para ganhar o pão de cada dia, e é difícil, e coisa e tal. Tem gente que tem, é sempre o outro, né? Nossa, a vida do outro é muito mais fácil, o cara ganha bem, o outro ganhou na loteria, o outro recebeu herança, o outro nasceu com a bunda virada para a lua. Sempre a vida do outro, né? A grama do vizinho é mais verde, né? Sempre. Então você não está entendendo. Na hora que você entender que esse esforço que você faz para ganhar o teu pão de cada dia, né? E para ganhar o teu entendimento de cada dia, e que essa luta e que esse sacrifício que você faz é o que você precisa para a sua libertação, assim como a borboleta, né? Ela sai daquele sarcófago, daquele casulo, e ela se liberta daquilo e ganha os céus, né? Nós vivemos nessa situação de dificuldades porque a gente precisa passar por essa situação para ganhar uma vida mais gostosa, melhor. Depois que morrer, Joaquim, também. Mas agora, depois que morrer é outra história. Mas eu não tenho a menor dúvida, né? Que o trabalho que a gente tem, eu sou uma lagarta. Eu sou um bicho que está preso ainda. E eu sei que esse esforço que eu estou fazendo para transmitir um conteúdo para você, essa ajuda que eu quero dar para você, é uma coisa que me ajuda. Porque dá sentido para a minha vida. Poxa, está valendo a pena eu viver, porque se eu ajudar uma pessoa que esteja vendo a live ou que esteja vendo o vídeo depois, isso já está valendo. Pô, o Joaquim ajudou. E essa possibilidade de servir, de ajudar, é tudo que faz sentido na vida, né? E quando eu recebo também, porque a partir do momento que eu me sinto com algum valor para transmitir para você, algum conteúdo que eu tenha para transmitir para você, eu também, né? Eu faço, né? Posso até tirar as aspas, essa caridade de transmitir isso para você gratuitamente, né? Eu também estou aberto para receber o que você pode me dar de elogio. Não quero dinheiro, não. Pode ficar com o seu dinheiro. Não estou nem um pouco preocupado com dinheiro
Graças a Deus eu tenho dinheiro, não sou rico não, mas pelo menos tenho para comer, para pagar as contas, os boletos estão quase todos em dia, tem sempre aquele, né? Mas tá tudo bem. Mas, cara, eu poder te ajudar é uma coisa maravilhosa. E se você pode me ajudar, é uma coisa maravilhosa. Eu já soube que algumas pessoas colocam aí alguns elogios, alguma coisa, bate palminha. Eu vejo que tem gente aí, mas eu não consigo nem ler. Não é porque não é porque meus olhos são ruins, não, porque eu leio coisa pequena, eu não consigo ver de longe. Eu sou míope. Mas de perto eu vejo, mas é que no Instagram os nomes são diferentes, o sobrenome vem antes, é uma coisa, às vezes é meio diferente. E às vezes a pessoa coloca alguma coisa aqui, que eu não sei o que escreveram aí, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Não sei, não sei se foi o Instagram que botou isso aí, sei lá. Tem esse troço escrito, não sei se aparece para você, para mim aparece. Sei lá porque que o Instagram está fazendo isso, ou se foi alguém que está fazendo isso. Acho que não, é o Instagram mesmo que está fazendo isso. Sei lá, deve ser o algoritmo deles. Tudo bem, essa ação de poder dar alguma coisa é muito boa. E a ação que você pode ter de retribuir com uma crítica, com uma sugestão, não aqui na live, porque eu não vou ver, mas num vídeo que eu poste depois, né, nesse próprio vídeo, dessa própria live, se você colocar um elogio, um agradecimento, uma crítica, uma sugestão, alguma ideia, qualquer coisa, para mim é bom. Pô, dá sentido para isso tudo. Então, eu ajudo você e tenho que estar aberto para receber ajuda também. Eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros, mas não, eu vou usar um verbo aqui meio errado, tá? Mas não para amolentar a vida do outro. Não é isso, né? Igual a garotinha amolentou a borboleta que estava saindo do casulo. Né? Não vai amolentar a vida do seu filho. Oh, todinho, hoje não precisa ir no colégio, não. Ah, menino mau. Eu vou falar com a mãe dele, sempre cercando a criança. Se teu filho está provocando um garoto maior do que ele, deixa ele levar uns tapas. Ué, ele não está indo lá mexer com o outro, aí você vai segurar o outro na hora que ele der uns tapas? Claro, se o garoto começar a espancar, não. Deixa dar uns tapas e depois segura. E se der só uns tapas e o teu filho diz, o outro me bateu. Bem feito. Quem mandou se meter com o outro? Porque isso vai acontecer na vida dele. Às vezes ele cheio de autoridadezinha, né? Coisa de adolescente, vem a polícia é uma autoridade. Quer você esteja certo ou não, é uma autoridade. Né? E a polícia vem falar comigo, eu posso estar coberto de razão, todos os documentos, tudo em dia, eu tenho um respeito pela autoridade, porque se ele está dentro de uma farda, aquela farda representa uma autoridade. E qual é o problema de eu estar submisso àquela farda? Ele só não pode abusar da autoridade dele, e eu tenho conhecimento disso. Mas, em princípio, ele é a autoridade. Se ele me pedir um documento, sim, senhor, está aqui o documento. Eu parei numa blitz com o meu carro, o documento do carro está aqui. O seu documento está aqui. Eu quero dar uma olhada para ver se tem aí extintor. Agora extintor não é mais obrigatório, mas se está tudo em ordem, eu quero saber se tem droga, se tem... Pois não, o carro é seu. Problema nenhum, é parte do trabalho. Mas por quê? O senhor está pensando o quê? Tá me achando com cara de traficante? Eu vou falar assim para uma autoridade? O cara, é o serviço dele, é o trabalho dele. E eu vou respeitar a autoridade. Aí se o seu filho está acostumado a mamãe chegar lá mas menino mau, não bate mais nele e não sei o que, ficar cercando, ele vai ser esse garoto que ele acha que pode tudo depois. E aí vai ter dificuldades, né? Um simples, desculpa chamar de simples, porque ninguém é simples. Todo mundo é um anjo, todo mundo é Deus, né? A gente tem que pensar dessa maneira. Aliás, não sou eu que estou dizendo isso. Eu já li isso em algum lugar. E eu acredito nisso. Mas um porteiro que está num prédio, na portaria, eu toco a campainha do prédio, ele vem me atender. Aquele porteiro é uma autoridade. Eu posso ser quem for.
Eu posso ser o prefeito da cidade, eu posso ser um vereador, governador, a menos que eu tenha um mandado de segurança, ou que eu esteja com uma ordem de um juiz, e mesmo assim eu vou respeitar a autoridade daquele porteiro. E se eu não tenho esse mandado, pois não, seu José, eu queria visitar o fulaninho que mora ali no 3º andar. Espera aí que eu vou ligar para ele. Fulaninho, tem o tal do seu Joaquim que quer falar, pode mandar subir. Ah, pois não, só pode subir. Muito obrigado, seu José. Ele é uma autoridade e eu vou respeitar essa autoridade. Porque eu, graças a Deus, eu tive um pai, meu pai era baiano, caba da peste, ele nunca levantou a voz comigo, mas só na olhada eu já tremia nas bases, né? Então, eu tenho um exemplo de autoridade e amo. Pô, meu pai foi uma pessoa que me educou, que foi maravilhoso, e ele não me deu uma colher de chá. Nunca, muito difícil. Pagou colégio, pagou alimentação, transporte, medicação, saúde. Mas moleza nunca tive, não, né? Graças a Deus. Porque isso me ajudou a enfrentar as dificuldades que eu tenho hoje. Então, você quer ajudar teu filho, não dá moleza para ele. Porque se você der moleza para ele, ele vai ficando meio amolengado, né? E meio amolengado depois, quando quiserem botar um cabresto nele, ou quando ele precisar de um cabresto, aí, velho, vai ficar mais difícil para ele, tá melhor acostumar desde novinho. E aí, quando você não bota um cabresto, né? Olha só a gravidade da situação, eu vou tentar explicar para você, eu acho que você vai entender porque é fácil. Eu estou fazendo assim, esse negócio aqui exemplifica um pouco aquele tapa-olho que a gente bota no cavalo da charrete, graças a Deus, e já estão acabando com esse negócio de cavalo de charrete, né? Mas ainda falta um pouco, tudo bem. Mas existe aquela peça que a gente coloca aqui, por que precisa ter aquilo? Para o cavalo não se assustar. Na hora que passar o carro aqui, o cavalo não se assusta, é melhor para ele e é melhor para a gente. Então o cavalo se acostuma a olhar para frente. Quando você bota, eu vou lá na... Onde é que você vai? Eu vou para a rua. Quem vai para a rua? Vai para a rua onde? Que horas? Que horas que você volta? Onde é que você vai? Com quem? Quem é que vai estar lá? Né? Vai para a rua. Quem vai para a rua? Tá pensando o quê, rapaz? Quem tá maluco? Vai para a rua nada. Então, não, então vai ficar aqui, não vai para a rua não. Não, para a rua, isso aí não, vai não. Você vai. Ah, mas fulano vai, o outro vai. Não tem nada a ver com a vida e com a educação dos outros. Você fica. Ah, não sei o que, entra no quarto, pum, bate a porta. Ó, se bater essa porta de novo, eu arranco a porta. Eu desaparafuso, tiro aquele espininho da porta, tiro a porta, você vai ficar sem porta no seu quarto. E você sabe, quando a gente fala, ó, você vai apanhar, hein? Vai apanhar e nunca bate, é melhor nem falar em nada, né? E se falar que vai tirar a porta e ele bater de novo, vai lá e tira a porta. Porque se você não tirar, ele vai ficando, a coisa começa a crescer. E a onipotência dele começa a crescer. E ele começa a ter uma sensação de que ele não tem limite. E você sabe qual é o final do sem limite? É ele se matar. Velho, é grave. O bagulho é grave. Porque ele está testando você para ver se ele quiser fazer uma merda na vida dele, vai ter alguém para segurar. Porque a criança, ela é meio louca, né? Se ela tiver que andar no parapeito da janela, ela vai lá e anda. Ela não tem noção. Eles ficam falando, é sem noção. Ela é sem noção. E tem muito pai que é sem noção também, né? Então, não é só botar limite nas questões motoras, espaciais e temporais. Que horas que você vai, que horas que você volta, né? Não, quero você aqui 10 horas. 10 horas? 10 horas é a hora que está todo mundo indo. Você volta. E se não chegar aqui 10 horas, se chegar aqui 10:10, amanhã tu vai ter que chegar às 10 para as 10. E cumpre. E se não chegar às 10 para as 10, depois da manhã você nem sai. Né? Aí é meio sargentão mesmo, tem que ser. Por que tem que ser sargento? Porque o pensamento da gente é muito volátil.
É uma coisa assim muito louca. Ele é soltão, né? Então, se você não colocar uma... É assim, né? Às vezes a gente vai estudar, peraí, como é que é esse negócio mesmo? A gente faz assim. Quando a gente faz assim, a gente está querendo concentrar as ideias da gente. Né? Quando você bota a mão assim em cima da cadeira, fica assim, peraí, qual é a solução desse problema? Como é que resolve isso? Você está assim pensando, às vezes a gente faz esse gesto com a mão. É juntar as ideias, né? Então, se você não limita a parte motora, a parte espacial do seu filho, a parte temporal, hora para ir, hora para voltar, hora para acordar, hora para comer, hora para... Em alguns momentos dá para ter uma flexibilidade, mas em geral não. É hora para acordar, hora para comer, hora para sair, hora para ir para o colégio, hora para voltar, hora para brincar, hora para sair, tem que arrumar coisa depois que arrumou. Se você coloca isso, você não está organizando a sua casa, não. Você está organizando a cabeça dele, porque os pensamentos dele começam a ter gavetas. Aí tem a gaveta do que pode, tem a gaveta do que não pode, tem a gaveta... Aí fica mais fácil. Amanhã ou depois, quando ele tiver que aguentar o tranco de um emprego de um sargentão maluco lá, ele vai aguentar, porque se ele pedir demissão, ele vai passar fome. Então você está ensinando a ele a aguentar o tranco de um trabalho mais chato depois. Eu trabalho há 28 anos e 4 meses, 5 dias e não sei quantas horas. A gente fica até contando, porque já era para ter me aposentado. Mas tudo bem, isso é outro papo. Mas, pô, ficar 28 anos dentro de um trabalho, eu já encarei um monte de chefes, chefias e muda essa coisa toda. E cada um que muda quer botar do outro jeito. E a gente tem horas que a gente tem uma certa facilidade, porque o chefe se alinha com a nossa ideia de trabalho, tem outras que não, e a gente tem que se adaptar à maneira do chefe, não é o chefe que vai se adaptar à minha maneira. Eu tenho hierarquias, eu tenho que respeitar aquilo, eu não posso, mas eu quero assim, então vai embora. E eu preciso do meu trabalho, então a gente vai, né, a gente tem que se moldar de acordo com as coisas. A coisa não é do jeito que eu quero, é do jeito que pode. E quando eu conheço e consigo administrar o que eu posso e o que eu quero, eu estou livre, né? E isso começa de cedo, começa desde cedo. Eu falei que ia terminar mais cedo essas lives, eu vou terminar por agora. Deixa eu só ver a última coisa que eu vou falar. Eu quero ver se eu falo isso em 3 minutos, que eu falei que ia terminar às 8h48. 40 minutos de live, já estou até na prorrogação, porque eu falei que iam ser 30 minutos com 10% de prorrogação. Vou reduzir a live para respeitar o seu tempo. Olha o limite aí, tá vendo? Eu sei que você tem mais coisa para fazer, por mais interessante que seja o assunto, mas você tem vida aí para seguir, né? Então o que eu queria dizer é que vamos imaginar, eu não pesco e eu não caço, né? Mas uma pessoa que vai pescar ou que vai caçar, tanto faz, o cara que vai caçar. Se ele entrar no mato, e aí, vamos pegar os bichos, cadê? Cadê o não sei o quê? Vou caçar sei lá o quê. Ele não vai caçar nada. Ele tem que ir naquele ritmozinho dele, devagarzinho. E aí ele tem toda a técnica, né, para ele poder caçar. Eu vou dar outro exemplo, porque esse exemplo me dá até mal-estar. Mas tudo bem, tem gente que caça, tem gente que pesca. Pescaria é a mesma coisa, né? Você tem que entrar, né, o cara que vai com a tarrafa, ele tem que saber andar dentro d'água. Se ele sair correndo atrás dos peixes, não vai pegar peixe nenhum, né? Ele tem um jeito, tem uma técnica, tem que ter o ritmo certo para ele jogar aquela tarrafa, né? E eu já fui apicultor, né? Amador, na verdade. E para ser um apicultor, a mesma coisa. E até hoje, eu entro num apiário, numa colmeia, eu vou mexer numa colmeia, pô, eu sei mexer com as abelhas. Eu respeito elas, do mesmo jeito que eu respeito o porteiro de um edifício, do mesmo jeito que eu respeito o guardinha do banco, do mesmo jeito que eu respeito um policial que me pede o documento na rua, no carro, na estrada, uma polícia federal, qualquer policial. Eu tenho respeito. E eu tenho respeito pelas abelhas também. Então eu sei lidar com elas.
É naquele ritmo, naquele momento. Na hora que eu obedeço às regras, né? O banco aqui em Miguel Pereira só funciona até 3 horas. Devia funcionar até às 6. É um absurdo, mas tudo bem. As regras são essas. Eu vou chegar lá no banco até 2h50, 10 para as 3. Se houver algum atraso, eu chego 5 para as 3 e vou poder entrar na agência, se eu puder, se for necessário. Então, é esse respeito de você se adequar às regras, né? De você saber lidar com aquele ambiente, faz com que você vá ali, naquela colmeia, colha o mel. As abelhas, elas não se importam, sabendo que não está frio, que tem bastante mel, que você não vai tirar todo o mel, que elas precisam daquilo para alimentar suas crias, né? Tem todo um cuidado, toda uma forma de diálogo com os animais, e tem que ser no ritmo delas, do que elas determinam. E se você fala a língua delas, elas te dão o mel com muito amor. E se você respeita e tira uma quantidade que não vá sacrificá-las, não tem problema nenhum. Elas vão colher mais, vai ter e o que você puder, e na hora que estiver faltando, ainda que seja colocar lá uma garrafa de água com açúcar, alguma coisa assim, para ajudar na época do frio, que tem menos floração, e que elas não podem sair muito da colmeia, porque senão esfria o ambiente ali dentro e mata os ovos das operárias, daquelas abelhas que vão nascer. Então tem todo um diálogo. Quando você entende aquilo ali, tudo funciona e a coisa flui de uma forma legal. Então, quando você não faz isso, você gera uma confusão na tua cabeça. Imagina o cara que enche a lata, né? Bebe, depois ele fica numa ressaca, porque houve um excesso, houve um estrago, o cara fez... Depois as sinapses do sistema nervoso central dele entram em colapso, é uma fadiga sináptica, termo técnico eu sei, mas o cara fica meio deprê, né? Porque é normal, é do processo químico, eletroquímico, né? Das sinapses. Então o cara ficou muito ligadão, depois ele... Isso em qualquer situação, precisa ser bebendo ou usando droga, nada disso não. Se você é muito acelerado, se você não coloca um limite na tua cabeça, alguma coisa para você saber lidar dentro das regras da vida, como ela é, do que você entende como são essas regras, da sua maneira de interpretar, porque o tempo todo a estrada dos sonhos está falando contigo. Então, quando você consegue entender essa linguagem, você entra num caminho de sonhos. Isso é uma coisa maravilhosa.